é a orientação inicial que você daria para o produtor que não está conseguindo atingir bons índices zootécnicos na conversão alimentar dos suínos, né? Quais pontos na rotina ele deve reavaliar? Na verdade, para a gente ter uma boa conversão alimentar, a gente tem que priorizar o desperdício zero de ração. A ração não consumida, ela não vai ser convertida em ganho de peso. Então, a gente deve priorizar o desperdício zero. Isso não significa que você deve restringir os animais. A gente recomenda, no campo, mais para ajuste de comedouro, a gente recomenda de 35% até 50% de preenchimento do prato nos comedouros automáticos na terminação e de 40% a 50% o preenchimento do prato na creche, tá? Nos comedouros semiautomáticos, a gente sempre prioriza o animal estar consumindo voluntariamente. Então, o animal ele não pode estar expressando algum comportamento de restrição severa, então ele não pode estar vocalizando, nada do tipo, tá? Então, o desperdício zero, sem restringir os animais, e o comedor deve ter, sim, uma boa fluidez, atender os animais quanto às exigências nutricionais. Certo. E o consumo de água, né? Ele também é importante para a conversão alimentar, porque ele incentiva o suíno a comer a ração. Quanto de água um suíno deve consumir para cada quilo de ração consumida? E quais as dicas aí você daria para o produtor nesse manejo hídrico? Sim, é um manejo muito importante. Os estudos apontam que para cada quilo de ração consumida na creche, o suíno ingere ou consumo total de água em 5 litros. E na terminação, seria para cada quilo de ração 2 litros d'água, tá? Os pontos cruciais seriam a quantidade de animais por ponto d'água. A gente recomenda, na creche, de 10 a 12 animais por ponto d'água e de 10, na terminação, 10 animais por ponto d'água. Outra recomendação importantíssima é a vazão d'água. A vazão d'água, no mínimo, na creche tem que ser de 500 ml e no mínimo na terminação de 1 litro. Isso vai garantir uma ingestão adequada de água para os animais de terminação, garantindo assim uma conversão alimentar muito melhor. Muito bem. E como a densidade da granja impacta a conversão alimentar dos suínos, né? Em uma granja de terminação, qual a densidade ideal? A gente tem que pensar na densidade muito além do espaço por metro quadrado, tá? A gente tem que pensar muito além disso. Por quê? Porque quando você aumenta a quantidade de animais, você aumenta a densidade, mas você também aumenta a pressão sobre o comedouro. Nós recomendamos para ração seca em comedouro automático até 8 animais por boca de comedouro. E numa ração úmida de 12 animais por boca de comedouro. Além disso, respondendo a sua segunda pergunta, nós temos uma recomendação base, que é baseada na IN 113, que é a Instrução Normativa para Boas Práticas e Bem-Estar Animal, de 0,9 metros quadrados para animais até 110 quilos. Utiliza-se uma constante de ponto crítico, que se a gente fosse extrapolar isso aí para 120 quilos, por exemplo, ficaria em 0,92 metros quadrados por animal na terminação. Entendido. E agora no inverno, como o tempo frio reflete nessa conversão alimentar, né? Como que o suinocultor pode manter o consumo de ração dos animais adequado no frio? É sempre um desafio, né? Qualquer oscilação que a gente tem de temperatura é sempre um desafio para fazer com que os animais se mantenham consumindo. Em regra geral, os animais eles têm uma zona que é chamada de zona de conforto térmico, que seria a temperatura ideal, onde o animal não sofre nem por frio nem por calor. Essa zona ela vai variando. O animal, quando ele nasce, é de 28 graus, e quando está com 120 quilos aproximadamente, é aproximadamente de 16 graus. Para o frio, é mais crítico para a creche, que os animais estão menores e exigem uma temperatura mais elevada, tá? Então, para você conseguir fazer isso, você tem que fazer com que os animais estejam dentro da zona de conforto térmico, tá? E eles não tenham nenhum tipo de inanição, nenhum tipo de amontoamento, que isso aí vai diminuir o consumo e vai impactar na conversão alimentar. O que a gente tem que tomar muito cuidado é para a gente não exceder. A diferença, né, a gente costuma falar que a diferença do remédio e o veneno é a dose. Então, se está frio, no período da manhã, você ergue as cortinas, você aquece bastante o galpão, porém, se durante o dia for aquecendo, você pode baixar um pouco as cortinas para poder ter a ventilação sanitária, a troca de ar dentro do galpão, diminuindo, assim,
o acúmulo de gases que podem ser prejudiciais, inclusive para a conversão alimentar, porque vai prejudicar a saúde dos animais. Principalmente, a gente pode falar da amônia e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, por exemplo, não pode passar de 3.000 ppm. Entendido. E o melhoramento genético? Como que o produtor pode utilizar a genética como aliada para garantir uma melhor conversão alimentar dos suínos? A conversão alimentar ela é a relação entre o ganho e o consumo, certo? A relação entre o consumo e o ganho. É o quanto que o animal precisa consumir para ganhar 1 quilo de peso vivo. A genética ela vem trabalhando nessas características. Progênies que conseguem manter uma deposição proteica mesmo com peso elevado de abate, com um consumo mais reduzido, tá? Então, acaba otimizando, melhorando a eficiência dos animais. É importante a gente se alimentar que a genética, ela trabalha com perfil de crescimento. Um produto muito bom da genética é o perfil de crescimento desse animal. O perfil de crescimento desse animal vai determinar o quanto que ele tem de aproveitamento da ração durante o período fisiológico do animal mesmo. Então, o animal, quando ele estiver mais velho, ele tende a ser menos eficiente. Porém, se conseguir manter a deposição proteica com os animais mais velhos, a gente consegue elevar o peso de abate e consegue, sim, obter uma conversão alimentar muito boa. Entendi, Rosiel. Muito obrigada pela sua entrevista. Agradeço a participação também aqui no Ligados e Integrados, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima. E você aí de casa ficou com alguma dúvida sobre conversão alimentar ou em algum outro tema que tratamos aqui no Ligados e Integrados? Então manda pra gente a sua dúvida, envie agora para o nosso WhatsApp sua pergunta. Lembrando, nosso número é 11 97571 3819. A sua participação é muito importante. Muita informação nessa manhã, hein? Passou rápido, não é mesmo? O programa de hoje fica por aqui e a gente se encontra amanhã às 11h30 da manhã. Até lá! Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. As informações mais relevantes para o agro, com tendências de mercado, a cobertura completa dos principais eventos do setor e notícias sobre política e economia, você encontra aqui no site do Canal Rural. Acesse www.canalrural.com.br e saiba tudo sobre o mundo agro, com análises, reportagens, informações sobre técnicas de manejo e muito mais. As informações sobre as cotações dos principais produtos agropecuários também estão disponíveis em tempo real, bem como a previsão do tempo com atualizações diárias. No site também você pode acessar conteúdos dos nossos projetos especiais, como Soja Brasil, Planeta Campo, Ligados e Integrados e Giro do Boi. E ainda as notícias regionais das nossas afiliadas presentes em importantes regiões produtoras do país. Fique bem informado com o site do Canal Rural. Protagonismo de quem nasce para a vida no campo, a alegria de quem ama o que faz, a lida diária, o suor de cada dia, as delícias feitas com maestria, do pequeno ao grande produtor. A paixão pelo leite é o que nos move. Desbrave com a gente os caminhos do ouro branco pelo Brasil. Ouro Branco, leite e progresso. Acompanhe todos os domingos o programa Agro Nacional. Jaqueline Silva traz todas as questões do universo agro. Acompanhe informações sobre tecnologias produtivas, manejo, pecuária, economia, sustentabilidade e muito mais. Agro Nacional. O mundo agro passa por aqui. Domingo às 6 da manhã. Venha conhecer os recordes, técnicas eficientes e as melhores práticas utilizadas pelos campeões do Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja, SESB Safra 22-23.
É o 15º Fórum Nacional da Cultura, com sustentabilidade e rentabilidade. O evento vai ser transmitido ao vivo no dia 29 de junho, a partir das 8h30 da manhã, na TV e nas redes sociais do Canal Rural. Realização Comitê Estratégico Soja Brasil, Patrocínio Ouro, UPL, Singenta, Mosaic, Jacto, BASF e AgroGalax. Patrocínio Prata, Iara, Ubifol, Timac Agro, Sumitomo Chemical, Stoller, Skyfield, ICL, Helm e Corteva. Você já baixou o aplicativo Lance Rural aí no seu celular? Basta ir na sua loja de aplicativos, buscar e baixar o Lance Rural. Feito o download, faça o cadastro e você já acessa a agenda e lista de eventos. Ao clicar em um evento ao vivo, como por exemplo um leilão, você já consegue assistir. E você consegue acessar o catálogo, vídeos e conteúdos daquele leilão sem deixar de acompanhar os lances. Você também pode participar dos leilões dando lances através do WhatsApp da leiloeira, clicando em apenas um botão dentro do leilão. O aplicativo Lance Rural ainda te avisa quando o leilão vai começar, enviando notificações direto para o seu celular. Assim, você não perde nenhuma oportunidade. Baixe já a mais moderna e completa plataforma da Pecuária Nacional, disponível na Google Play e Apple Store. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver: Embrapa desenvolve tecnologias para implantar o saneamento básico no campo. Você vai conhecer hoje a fossa séptica biodigestora para auxiliar na preservação do meio ambiente e aumentar a qualidade de vida das pessoas que vivem na zona rural. E um projeto desenvolvido pela Embrapa Cerrado no Distrito Federal despertou o interesse do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. É o projeto de pagamentos por serviços ambientais produtor de água. E ainda, o Instituto Escolhas divulgou um estudo que aponta a falta de assistência técnica qualificada e direcionada às necessidades do produtor da Amazônia. Tudo isso agora no Planeta Campo. Começamos o Planeta Campo de hoje falando de saneamento básico, um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico, entre eles abastecimento de água e tratamento das redes de esgoto. Mas em muitas propriedades rurais, o saneamento básico não chega pelo governo. Por isso, a Embrapa desenvolveu tecnologias com o objetivo de levar soluções para o tratamento de água e esgoto no campo. O primeiro exemplo que vamos trazer hoje é a fossa séptica biodigestora. Acompanha comigo. Uma realidade desafiadora. Segundo a agência Senado, quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões do meio urbano e rural não têm acesso à coleta de esgoto. O resultado são doenças que podem levar à morte. No campo, a resposta para esse problema pode ser uma solução simples chamada fossa séptica biodigestora. É uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Instrumentação para tratar o esgoto do vaso sanitário de uma residência rural por um processo de fermentação biológica. Ou seja, o esgoto ele entra no sistema, ele vai passando por um processo biológico de fermentação que degrada a matéria orgânica, as fezes que vêm do vaso sanitário. Nós inoculamos, nós colocamos uma mistura de fezes bovinas frescas para potencializar o sistema e gerar um efluente, um líquido tratado com potencial para reuso agrícola. A fossa séptica biodigestora ela não é encontrada pronta, mas os materiais estão disponíveis em qualquer casa de construção.
Essa aqui, por exemplo, consegue atender até 10 pessoas. E detalhe, ela precisa estar distante dos rios e também de áreas alagáveis. A principal premissa de instalação da fossa séptica biodigestora é que haja uma separação na residência rural do esgoto do vaso sanitário das demais fontes de esgoto, chuveiro, pia, tanques. O produtor rural ele deve instalar a fossa séptica num ambiente seco, não pode ser num local alagado, e que não invada também a área de proteção permanente do córrego, do rio que existe na propriedade por uma questão de legislação ambiental. Tirando essas situações, o produtor deve colocá-la, instalá-la num local que seja de fácil visualização, de fácil manutenção, visando o acompanhamento e gestão do sistema. A iniciativa tem impactos sociais, ambientais e econômicos. A análise feita em laboratório do composto final mostra que ele é rico em nutrientes e micro-organismos que fazem bem para o solo. De acordo com o pesquisador da Embrapa Instrumentação, pelo menos 11 mil fossas sépticas biodigestoras já foram instaladas em diversos pontos do país, beneficiando uma população de mais de 57 mil habitantes. Quando a gente fala de impactos, nós estamos falando dos impactos sociais, porque primeiramente é saneamento básico. Então é saúde, qualidade de vida para as famílias que adotam. Mas também tem outros aspectos, como ambiental, porque você está deixando de contaminar o meio ambiente com esgoto bruto, está deixando de jogar o esgoto num rio ou está deixando de jogar o esgoto numa fossa rudimentar, que muitas vezes parece uma boa solução, mas que na verdade é quase que empurrar a sujeira por debaixo do tapete, porque o esgoto que vai para a fossa rudimentar, ele penetra no solo e muitas vezes contamina o lençol d'água, o lençol freático, que é a fonte de água da própria residência. A construção do sistema proposto pela Embrapa poderia reduzir anualmente cerca de 250 mortes e 5,5 milhões de infecções causadas por doenças. Quanto aos investimentos realizados com a tecnologia, a cada R$1 investido na adoção desse sistema, o retorno para a sociedade seria de R$ 4,69. Esse dado não é diretamente para o agricultor, mas para a sociedade, porque as pessoas vão ficar menos doentes, portanto vai ter menos gastos com serviços de saúde, com hospitalizações, rendimento do trabalho e até também as empresas que vendem materiais e quem também faz a instalação. Então é a economia girando e que traz retorno para todo mundo. E quanto ao meio ambiente, é uma ferramenta de sustentabilidade? A fossa séptica biodigestora ela é uma grande aliada em processos de sustentabilidade no meio rural, porque ela proporciona o tratamento de esgoto, impedindo que o esgoto in natura vá para o solo, vá para os corpos d'água, para os rios, contaminando o lençol freático e, inclusive, trazendo uma série de doenças para o morador do campo. Quando a gente está tratando o esgoto da área rural, a gente está evitando que se contamine a água que vai ser consumida no meio urbano. E isso vai melhorar, vai facilitar o tratamento. Além do mais também, água contaminada muitas vezes é usada em irrigação de hortaliças, de folhosas. Então tratar o esgoto na área rural e evitar que a água do rural seja contaminada é evitar inclusive a proliferação de doenças e maiores gastos na área urbana. Então todo mundo ganha quando a gente trabalha com saneamento rural. Mudar uma realidade é possível. Quem tiver interesse em conhecer mais da transferência de tecnologia da Embrapa pode entrar em contato com a instituição através do site ou das redes sociais. Que bacana, só para reforçar então, se você tem interesse em colocar aí na sua fazenda um sistema como esse de fossa séptica biodigestora para tratamento de esgoto, o site é o www.embrapa.br/instrumentação. E agora a gente vai falar então sobre como projetos simples podem mudar a vida de uma comunidade e ainda ser mais uma fonte de renda para os produtores. O exemplo de hoje é o projeto Produtor de Água no Distrito Federal, mais precisamente na bacia do Ribeirão Pipiripau, que ocupa mais de 23 mil hectares, dos quais uma parte é destinada à preservação ambiental e cerca de 13 mil hectares são utilizados para a produção de frutas, grãos e carne.
O projeto contribui para a produtividade, melhora a captação de água, né? E os produtores ainda são remunerados por isso. A iniciativa é tão bacana que despertou o interesse do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha. O secretário executivo da pasta alemã incluiu a experiência no roteiro da viagem durante uma visita ao Brasil, quando esteve na Embrapa Cerrados. A comitiva alemã estava em busca de pesquisas sobre gestão e proteção de solos e água no bioma. Quem fala um pouquinho mais com a gente sobre isso é o Wendel Vanderlei Lopes, que é coordenador do PPA do Pipiripau. Seja muito bem-vindo, Wendel. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigada. Bom, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. E para a gente começar, eu queria que você explicasse melhor como que funciona esse projeto de produtor de água, né? Quais que são as práticas agrícolas aí adotadas pelos produtores e que acabam contribuindo para a captação de água também. Perfeito, vamos lá. O projeto, ele visa melhorar tanto a qualidade quanto a quantidade de água na bacia. Como acabou de fazer uma reportagem super interessante aí, uma das técnicas que a gente utiliza é a questão do saneamento básico na área rural, certo? Outro ponto muito importante que a gente trabalha é forçar a infiltração da água. Como a gente força? Os produtores conhecem muito bem a questão da construção de terraços, barraginhas, reforma de estradas, são vários pontos muito importantes que a gente retém a água, reduzindo a velocidade, reduzindo o potencial de erosão dessa água e assoreamento dos rios, forçando essa água a infiltrar, o que vai recarregar o lençol freático em período de seca. Além dessa parte, na área produtiva, a gente também trabalha com a parte de reflorestamento, que é um projeto que tem essas duas vertentes, focar tanto na área produtiva quanto na área ambiental. Na área ambiental, a gente trabalha desde o cercamento de uma área de APP e reserva legal, reflorestamento com plantio de mudas, muvuca, que é a semeadura direta. A gente faz enriquecimento. Por exemplo, tem uma área que já tem uma vegetação nativa, mas necessita ter uma maior variedade. A gente vai e busca espécies que não tem naquela área, trazendo para melhorar o enriquecimento dessa área. Então, a gente trabalha com essas várias linhas. Forçando a infiltração, acaba aumentando a disponibilidade hídrica. O que acontece? A água, todo rio vai ter uma variação durante o decorrer do ano, do volume. A gente forçando essa infiltração, essa variação vai ser um pouco menor. Com isso, a gente vai ter água disponível no período da seca, nesses rios. Legal. Bacana, Wendel, aí pela explicação, né? Deu para entender certinho o que os produtores fazem, né? E como que isso beneficia aí a captação de água. E eu queria te perguntar uma coisa interessante também, que os produtores que fazem parte dessa iniciativa estão recebendo já pagamentos por serviços ambientais por essas práticas, né, Wendel? Perfeito. Anualmente, eles recebem um pagamento de serviços ambientais. Esse pagamento é com base nos serviços ecossistêmicos. Ele recebe tanto pela área produtiva quanto pela área de reflorestamento. Um exemplo, a mudança o produtor todo ano ia lá, gradeava, preparava o solo, com isso o solo fica solto. A primeira chuva tem carregamento de solo, erosão. A gente trabalha o quê? Por exemplo, auxiliando nele para a prática bem simples, que é o plantio direto, que aumenta a produtividade dele. Além de aumentar a produtividade, você retém a água no solo, evita carregamento, evita assoreamento, evita erosão. Todo produtor sabe o quão é prejudicial a erosão na sua área de produção. Aí a gente tem um cálculo anualmente, tem uma vistoria pelas equipes de vistoria, vai na propriedade, verifica tudo que é feito, todo o trabalho ecossistêmico, tem os indicadores, com isso vai o pagamento ao produtor. Esse valor vai variar de acordo com o PAI, que é o percentual de abatimento de erosão, e também pela área de reflorestamento desse produtor. Legal, eu vi que isso pode chegar a cerca de $25, né? É isso, Wendel? Posso falar em reais? Pode falar em reais. Porque assim, a gente tem um valor base, um valor de referência, que são R$127. Esses R$127 tem fatores de multiplicação. Por exemplo, numa área que exceda os 20% de reserva legal, que é do Cerrado, Centro-Oeste, ele recebe até 3,5 vezes esse valor. Então, ele recebe mais de R$300, dá bem acima de $25. Muito bom. Entendeu? Então, o valor de referência que seria aproximadamente $25. Entendi.
Que legal, O valor é um pouco maior. Que legal, Wendel. Muito bacana conhecer um pouquinho mais desse projeto, né? A gente fica aí na torcida para que projetos assim se espalhem cada vez mais pelo Brasil e os produtores consigam cada vez mais ser bem remunerados por práticas ambientais aí bem-sucedidas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer é todo nosso, Wendel. É. Agora então a gente faz um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai falar da necessidade de melhorar a assistência técnica na Amazônia. A gente já volta. Entre os elementos que contribuem para que nossa terra produza mais, gere empregos e enriqueça nosso país, só um é capaz de fazer milagres: o suor de quem produz. Chegou a sua hora! Estão abertas as inscrições para o segundo Prêmio Planeta Campo, a premiação que valoriza o que você faz de sustentável na sua produção, com práticas que trazem benefícios para o meio ambiente, a sociedade e também para a economia. O prêmio vai reconhecer produtores de pequeno, médio e grande porte, além de agroindústrias, durante o Fórum Planeta Campo, que reúne grandes líderes do agronegócio. Os vencedores terão uma reportagem sobre a fazenda, exibida aqui, na tela do Canal Rural, e ainda uma bolsa de estudos para um MBA na Exalc, a Escola Superior de Agricultura da USP. Inscreva-se pelo site planetacampo.com.br/prêmio 2023 e seja reconhecido agora pelo que você faz para o agro do futuro. Ei você, telespectador que nos acompanha aqui na tela do Canal Rural. Gostaríamos de saber o que deseja assistir. Mande para o nosso WhatsApp dicas e sugestões, opinião. É super simples e fácil. Vamos te explicar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e pronto. Você será direcionado para o nosso WhatsApp no número 11 94322 0532. Participe! Acompanhe todos os dias em nossa programação as principais cotações e meteorologia, informações para o produtor e expectativa para as próximas safras. Pecuária no Brasil e no mundo. Um giro com oportunidades e dados da pecuária, análises de mercado, técnicas de manejo, logística, suinocultura e avicultura. Principais informações para quem produz. Produzir mais e melhor. Sustentabilidade, mostrando tudo que o produtor precisa saber para enfrentar os desafios da pecuária do futuro. Jornalismo em tempo real, especialistas, dados, estatísticas, feiras e eventos. Tudo o que acontece no agro você vê aqui no Canal Rural. Quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. Quando eu ouvi falar do curso do Senar, comecei a participar e chegamos a 120 caixas. O Senar veio para dizer assim, levanta, e nós levantamos. Hoje eu não consigo imaginar a vida de ninguém sem o Senar. É do meu apiário para sua casa. Agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Curiosidade do agro. Você sabia que somos o maior do mundo em produção de laranjas? Porém, poucos sabem que o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. A área total de plantio é estimada em 800 mil hectares. E para conseguir esse feito, nem precisamos somar toda a produção da fruta no Brasil. O estado de São Paulo é o maior produtor, respondendo por 53% do total produzido no Brasil. E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais!
Estamos de volta para falar agora que a floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e ações para conservar o bioma são importantes pelo papel fundamental dele na regulação do clima em todo o mundo. E um dos pilares para preservar a floresta em pé é o fortalecimento da bioeconomia, tema que tem aí diversos desafios. Um dos principais é a assistência técnica, um fato comprovado pelo Instituto Escolhas, organização não governamental que trabalha com estudos e análises sobre o desenvolvimento sustentável e os desafios socioambientais. A entidade divulgou recentemente um estudo chamado Assistência Técnica para a Bioeconomia na Amazônia, dos desafios à solução. Quem fala com a gente sobre esse assunto agora está aqui comigo no estúdio, é o Sérgio Leitão, que é diretor executivo do Instituto Escolha. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Obrigada a você por ter aceito, por ter se disponibilizado a vir até aqui ao nosso estúdio, né, para falar um pouquinho desse tema tão importante para a gente. E eu queria começar te perguntando então, né, falando que o estudo aborda essa necessidade de expandir a assistência técnica e a extensão rural ali para estimular a bioeconomia. A pesquisa de vocês foi feita em 8 territórios da Amazônia e eu queria que você falasse um pouquinho de quais são essas regiões, de quantas pessoas foram ouvidas. Tá. Nós entrevistamos mais de 81 pessoas em diferentes partes da Amazônia. Foram 8 territórios. Eu posso citar aqui o Baixo Amazonas, que fica ali em Óbito e Alenquer, no Pará, Baixo Tocantins, no Pará, o Estuário Amazônico Amapaense, que pega a capital, Macapá, e o arquipélago ali do Bailinque, a Ilha do Marajó, né? O Médio Juruá, que pega ali parte do Acre, parte do Amazonas, e o Médio Solimões. Então, o que a gente constatou ouvindo essas mais de 80 pessoas nesses 8 territórios? Que é preciso que essa bioeconomia, que são os produtos da floresta e que dependem da floresta em pé, a bioeconomia acontece com a preservação da floresta. Ela é uma atividade econômica que se junta de maneira muito interessante com a proteção do meio ambiente. Essa bioeconomia precisa ser olhada como uma atividade que traz riqueza para o Brasil. Quando a gente constata que o Brasil, por meio dos produtos da Amazônia, participa de menos de 1% do comércio global da pimenta do reino, do cacau, da castanha, num mercado de mais de 300 bilhões de dólares, a gente está perdendo dinheiro. A gente está deixando de fazer todas as coisas boas, trazer dinheiro para o Brasil por meio das exportações, preservar a floresta amazônica e gerar uma renda para quem está lá. Então, o que o estudo mostra? O estudo mostra que é preciso, tal como a gente fez com a Embrapa, né, nós criamos uma poderosa agricultura porque a gente investiu. Ela não é fruto de um acaso, ela é fruto de muito investimento, muito financiamento, né? O doutor Eliseu Alves, que foi fundamental na criação da Embrapa, criou essa mentalidade da gente mandar os técnicos para fora para estudar. E a gente precisa fazer o mesmo com a bioeconomia, com as atividades da floresta em pé. É o que o estudo mostra. A assistência técnica é fundamental para trazer o retorno em produtividade e em todas as condições para uma boa produção. Tá certo. E vocês ali no estudo, vocês falam de alguns pontos, né, que são mais críticos com relação à assistência técnica. Um deles é justamente a quantidade e disponibilidade de técnicos, né? Por que isso acontece? Porque, primeiro, a gente, de certo modo, desmobilizou, né, toda a assistência técnica existente no país. Então, falta gente. Segundo, falta gente com conhecimento especializado dessas atividades, porque se a gente já criou, né, um conjunto de técnicos que olham para a pecuária, olham para a soja, olham para o plantio, por exemplo, do eucalipto, que é uma espécie exótica, e isso deu muito certo, e que bom para o país que deu certo, a gente precisa agora ter também essa geração, preparação, né, de técnicos nas nossas universidades que entendam do manejo do cacau, do manejo do pescado do pirarucu, né, do manejo do açaí, porque se a gente não fizer isso, o que está acontecendo na prática? Você pega, por exemplo, a Bolívia, que é um país vizinho ao Brasil, ela exporta mais a chamada castanha do Brasil do que o Brasil propriamente dita. Por quê? Porque a gente não tem os laboratórios que possam fazer a testagem dessa castanha para dizer ela não tem nenhum problema do ponto de vista sanitário, que tem uma bactéria, a floxina, que se tiver não se pode consumir. E como a gente não tem esses laboratórios, a gente produz a castanha aqui, mas ela é escoada via Bolívia, porque lá tem um laboratório para testagem. Então, sem querer desmerecer nenhum país, né, o Brasil, que é tão grande, tão rico,
que tem tanto financiamento, que tem uma Embrapa, falta uma Embrapa para a bioeconomia, falta um SEBRAE, né, para a floresta. Então, acho que é isso que a gente, né, precisa perceber a partir dos dados que foram reunidos e apresentados nesse estudo. Perfeito. Uma outra coisa importante que vocês citam também são os recursos disponíveis para isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto também. Está faltando dinheiro para essa bioeconomia. A gente diz sempre que a bioeconomia é essa que mantém a floresta em pé, que gera renda para quem vive na floresta, que é tão importante para a regulação do clima. Hoje o Brasil tem uma importância fundamental, né, no debate internacional sobre a questão do clima, exatamente pela existência da Amazônia. E quando a gente verifica que não existe o recurso, a gente se pergunta, mas falta dinheiro? Ou falta o dinheiro ir para essas atividades? Eu te diria que falta o dinheiro ir para essas atividades. O Instituto Escolhas mostrou num outro estudo que, só para a gente dar uma ideia, o Banco da Amazônia, que é o BASA, que fica lá em Belém, que tem como função exatamente apoiar atividades econômicas na Amazônia, ele tem 33 bilhões guardados no cofre, que é um dinheiro que todo ano ele recebe, porque é obrigatório essa passagem do recurso em função daquilo que está lá na Constituição, que é as regiões menos desenvolvidas do Brasil vão receber as chamadas transferências constitucionais, e isso se faz por meio desses bancos de desenvolvimento. Você tem o BNDES, você tem o Banco do Nordeste lá na região Nordeste, você tem o BASA na Amazônia. Esse dinheiro vai todo ano, como o banco não consegue gastar, ele não pode devolver para o governo federal, não é feito aquilo que a gente chama de contingenciamento. Portanto, tem lá 33 bilhões de reais e o estudo mostra a carência de técnicos, a carência de recursos. Como é que a gente deixa o dinheiro parado se tem precisão dele ser feito ser feito o seu gasto em termos de investimento? Então, o Brasil tem uma hora que a gente perde para nós mesmos, porque a gente tem o dinheiro em casa e está passando necessidade. Que coisa absurda, né? É muito grave, é muito grave mesmo. Sérgio, muito obrigada por você ter vindo aqui ao nosso estúdio. Foi um prazer conversar com você. Eu já te convido para voltar, né? Porque a nossa pauta tinha aqui outras perguntas, mas infelizmente a gente chegou ao fim do nosso tempo. Mas justamente eu te convido realmente para voltar já em uma outra data para a gente continuar falando desse assunto tão importante para o nosso desenvolvimento. Eu que te agradeço e queria deixar esse recado final. A bioeconomia faz bem para a floresta, faz bem para as comunidades que vivem a Amazônia e faz bem para o Brasil. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Sérgio. Agora a gente fala então um pouquinho, né, sobre o nosso Prêmio Planeta Campo. Eu quero te lembrar que as inscrições já estão abertas, né? Então não perde tempo. Essa é a chance para pequenas, médias e grandes propriedades rurais, além de agroindústrias, serem reconhecidas por suas práticas sustentáveis de produção. Então, se você lidera uma fazenda produtiva e com impactos positivos para o meio ambiente e a sociedade, faça a sua inscrição pelo site planetacampo.com.br/prêmio 2023 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que estava aparecendo aqui na tela e que vai ficar aqui no cantinho de novo, ó. Pega aí a sua câmera, aponta aqui para o nosso QR Code que você vai ser direcionado já para a nossa página de inscrições. A premiação dos ganhadores, vale lembrar, será realizada durante o Fórum Planeta Campo 2023 com a presença de grandes líderes do setor. E você já sabe que os premiados ainda ganham uma reportagem que será exibida aqui nos principais programas do Canal Rural. Olha só, quem sabe não é para você que eu vou entregar esse troféu. Corre lá, se inscreve e seja reconhecido agora pelo que você faz para o agro do futuro. Lembrando mais uma vez o site para você se cadastrar, que é o planetacampo.com.br/prêmio 2023. Participe! O Planeta Campo de hoje, então, vai ficando por aqui, mas eu te vejo novamente amanhã, ao meio-dia, ao vivo. Até lá! Tchau, tchau! Entre os elementos que contribuem para que nossa terra produza mais, gere empregos e enriqueça nosso país, só um é capaz de fazer milagres: o suor de quem produz.
voz de quem faz a Coamo. A dificuldade era grande e iniciamos do zero praticamente. Sementes e sonhos cultivados juntos. Foi muito bom esse apoio que nós tivemos, com novas ideias, novas tecnologias. A gente trabalhando junto, as coisas se transformam sempre de uma maneira